Pare agora. Não avance. Não role. Não procure conforto. Olhe ao seu redor com honestidade absoluta. A vida não recompensa boas intenções. Nunca recompensou. E nunca vai recompensar. Pessoas disciplinadas são ultrapassadas. Pessoas leais são descartadas. Pessoas sinceras servem de escada para quem não sente culpa. Essa é a primeira verdade que quase ninguém aceita. O mundo não funciona como te ensinaram. Na escola, te disseram para esperar a vez. Na igreja, te disseram para confiar. Na família, te disseram para ser bonzinho. Enquanto isso, outros aprenderam algo diferente. Como se posicionar, como extrair vantagem, como não pedir permissão. E esses são os que decidem o jogo. O mundo não mede caráter. Ele mede resultado. Ele não respeita esforço invisível. Respeita a força perceptível. Ele não premia quem sofre em silêncio. Premia quem controla recursos, narrativas e decisões. Se isso te incomoda, feche agora. Esse conteúdo não é motivacional. Não é para elevar a autoestima. Não é para te fazer sentir bem consigo mesmo. Isso aqui é arquitetura de poder aplicada. O que você vai ouvir não é bonito, não é justo e, definitivamente, não é confortável. Mas é como o jogo é jogado. Durante séculos, os homens que dominaram sistemas inteiros entenderam algo que a maioria se recusa a enxergar. A moral pública existe para organizar as massas, não para governar os vencedores. Quem manda nunca joga com as mesmas regras de quem obedece. E aqui está o aviso que quase ninguém leva a sério. Se você tentar aplicar essas ideias buscando aprovação, você será destruído. Se tentar usá-las sem autocontrole, você se expõe. Se tentar usá-las por ego, você cai rápido. Poder não tolera impulsividade. Estamos falando de estratégia fria, não de bravata. Não estamos aqui para discutir o que deveria ser. Estamos aqui para lidar com o que é. Séculos atrás, um homem observou reis caírem, alianças apodrecerem e impérios ruírem por erros simples. Ele não romantizou nada. Ele não se iludiu com virtudes imaginárias. Ele apenas descreveu o funcionamento real do poder. O nome dele era Nicolau Maquiavel. Não o Maquiavel de frases soltas na internet. Não o espantalho moral que te ensinaram a odiar. Mas o analista cirúrgico que entendeu uma coisa essencial. Quem não entende o jogo sempre será jogado. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele não estaria dando aulas. Ele estaria invisível, operando nos bastidores, controlando fluxos que você nem percebe. E é essa mentalidade que vamos decodificar aqui, não como filosofia, mas como manual operacional. Nada do que vem a seguir exige violência, mas tudo exige frieza. Você vai precisar aprender a calar quando todos falam, observar quando todos reagem, avançar quando ninguém espera. A maioria vive em exposição constante. Fala demais, explica demais, se revela demais. E por isso é previsível. E por isso é fraca. O poder começa onde a previsibilidade termina. A primeira camada não é ataque, não é dominação, não é controle dos outros, é controle de si mesmo. Antes de mover peças externas, você precisa desmontar o condicionamento interno que te mantém pequeno, reativo e visível demais. Por isso, a primeira lei não é sobre conquistar ninguém, é sobre desaparecer estrategicamente. Lei 1. O silêncio como posição de força. O erro mais comum de pessoas inteligentes é querer ser compreendida. No momento em que todos sabem quem você é, o que você pensa, o que você planeja, você se tornou gerenciável. Suas qualidades viram referência para cópia. Suas falhas viram pontos de ataque. Suas intenções viram obstáculos antecipados. Ser um livro aberto não é virtude. É vulnerabilidade exposta. Quanto mais você explica, menos poder você tem. Porque poder vive no vácuo de informação. Quando você fala pouco, as pessoas projetam. Quando você se cala, elas imaginam. E imaginação sempre gera mais medo do que realidade. Observe os homens que controlam ambientes. Eles não dominam pela fala constante. Eles dominam pelo peso do que não dizem. Silêncio não é ausência. É presença condensada. Sorria. Responda o mínimo. Nunca entregue o mapa completo. As pessoas não estão interessadas no seu sucesso. Elas estão tentando calcular. Até onde você vai quando você quebra, onde você cede. Quanto menos dados você oferece, menos elas conseguem te medir. O silêncio não é timidez, é blindagem. E quem não consegue se calar, jamais controlará nada além do próprio impulso. Essa é apenas a primeira camada. Na próxima parte, você vai entender por que emoção é a coleira invisível que mantém a maioria sob controle, e como cortar isso pela raiz. Se você não controla suas emoções, alguém fará isso por você. Não importa o quão inteligente você seja, não importa o quanto você estudou. No instante em que reage emocionalmente, você entrega o controle da situação. Raiva é um vazamento. Ansiedade é um vazamento. Necessidade de validação é um vazamento. E todo vazamento enfraquece a estrutura.
A maioria das pessoas vive em estado reativo permanente. Elas não escolhem movimentos. Elas respondem a estímulos. Uma provocação no trabalho, uma crítica disfarçada, uma piada inofensiva e pronto. O jogo acabou antes mesmo de começar. O verdadeiro poder começa quando você atinge o ponto zero emocional. Isso significa uma coisa simples e brutal. Nada do lado de fora decide o que acontece dentro de você. Quando alguém perde a calma, ela se torna previsível. Quando alguém se defende demais, ela revela onde dói. Quando alguém explica demais, ela confessa insegurança. As pessoas não escutam apenas suas palavras. Elas farejam seu estado interno. Elas sentem o cheiro do desespero, percebem a pressa. Notam a tensão no tom de voz, no corpo, no olhar. E no momento em que identificam isso, sabem exatamente onde pressionar, quando provocar, como conduzir. O homem calmo sempre tem vantagem. Não porque ele seja mais forte fisicamente, mas porque ele enxerga o tabuleiro inteiro enquanto os outros estão cegos pela emoção. Imagine duas pessoas diante de um conflito. Uma fala rápido, a outra fala devagar. Uma se explica, a outra observa. Uma reage, a outra escolhe. Quem você acha que controla o ritmo? O autocontrole não é fraqueza, é dominação silenciosa. Quando você não reage, o outro se expõe. Quando você não se justifica, o outro se confunde. Quando você não se altera, o outro perde o eixo. A maioria não suporta o silêncio depois de uma provocação. Ela precisa preencher o espaço. E ao fazer isso, entrega informações valiosas. Por isso, entenda isso agora. Emoção é a linguagem dos manipuláveis. Quem te irrita, te guia. Quem te ofende, te puxa. Quem te acelera, te controla. O ponto zero emocional não é frieza artificial. É clareza absoluta. Você vê o insulto, mas não morde. Você percebe a traição, mas não explode. Você sente o caos, mas não se afoga. Enquanto o outro tenta te tirar do eixo, você coleta dados. Enquanto ele fala demais, você entende demais. E quando finalmente se move, o impacto é cirúrgico. Mas aqui está algo ainda mais desconfortável. Muitas provocações não são acidentais. Elas são testes. Um colega te cutuca para medir sua reação. Um amigo toca numa insegurança sua para ver se você se explica. Um superior te pressiona para ver se você dobra. Cada reação emocional sua vira um relatório invisível. Quem perde o controle uma vez, perde o respeito duas. Por isso a disciplina emocional é o filtro inicial do poder. Sem ela, qualquer outra estratégia vira arma contra você. Agora, observe o padrão. Silêncio. Autocontrole. Observação. Isso não é passividade. É preparação. Você não está se retirando do jogo. Você está se posicionando acima dele. E aqui entra uma verdade que poucos aceitam. A maioria das pessoas ao seu redor não quer te ver vencer. Elas querem te ver no mesmo nível. Elas não planejam sua queda ativamente. Elas apenas reagem mal quando você começa a subir. Por isso, cada palavra sua deve ser medida. Cada emoção, filtrada. Cada reação, atrasada. Quem aprende a se controlar, aprende algo ainda mais valioso depois. Como controlar a dinâmica dos outros sem levantar a voz. Mas isso exige uma mudança interna brutal. Você precisa abandonar a necessidade de ser entendido, ser validado, ser defendido. O poder não pede permissão para existir. E quando você atinge esse estado interno, algo muda no ambiente. As pessoas falam diferente com você, pisam com mais cuidado, hesitam antes de testar limites. Não porque você ameaçou, mas porque você não reagiu. O silêncio após uma provocação é ensurdecedor. O olhar calmo após um ataque desconcerta. A ausência de explicação gera insegurança no outro. Esse é o primeiro choque de realidade para quem vive de manipular. Quando o alvo não reage, o manipulador se perde. Mas não se iluda. Autocontrole sozinho não gera poder. Ele apenas cria o terreno. Na próxima parte você vai entender como o poder real começa a se formar quando você deixa de buscar aprovação e passa a se tornar necessário. Existe uma ilusão perigosa que mantém a maioria presa no lugar. A ideia de que respeito vem de ser querido. Não vem. Ser querido é confortável. Conforto não gera poder. Pessoas gostam de quem é agradável, mas seguem quem é necessário. Essa é uma das transições mais difíceis de aceitar. O poder não nasce do afeto, nasce da dependência. Enquanto você tenta ser aceito, outros estão se tornando indispensáveis. Observe com frieza. Quem é facilmente substituível nunca é realmente respeitado. Pode ser elogiado, pode ser aplaudido, mas não é protegido. No momento em que você pode ser trocado sem impacto, sua posição é frágil, mesmo que ninguém diga isso em voz alta. Agora, inverta a lógica. A pessoa que sustenta um processo crítico, que detém um conhecimento específico, que conecta pessoa-chave,
que resolve problemas que ninguém mais quer ou consegue resolver. Essa pessoa pode até ser antipática, pode até ser silenciosa demais, mas ela não é descartada com facilidade. Poder não vem de ser amado, vem de ser inevitável. A maioria implora por lealdade, implora por reconhecimento, implora por espaço. Os estrategistas constroem uma posição onde a lealdade deixa de ser uma escolha e passa a ser uma consequência lógica. Eles não pedem, eles estruturam. No trabalho, isso significa uma coisa clara. Se tudo funciona normalmente quando você sai, você não tem poder. Se sua ausência não gera ruído, você é decorativo. Já a pessoa cuja falta cria atraso, confusão ou perda, passa a ser tratada com outro peso. Não por amizade, por necessidade. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de admitir. As pessoas traem valores com facilidade, mas hesitam muito mais em trair o que precisam. Promessas quebram, interesses permanecem. Por isso, o erro comum é tentar conquistar respeito pelo discurso, pelo comportamento exemplar, pela entrega excessiva. Isso gera exploração, não poder. A virada acontece quando você se pergunta: o que quebra se eu sair da equação? Se a resposta for nada, você ainda não construiu alavancagem. Mas atenção, dependência não é servidão, não é carregar o peso de todos. Isso é fraqueza disfarçada de utilidade. Dependência estratégica é seletiva, calculada, silenciosa. Você se torna o portador de algo específico, uma informação, uma habilidade, uma conexão, uma solução. E protege isso. Não distribui gratuitamente, não explica em excesso, não ensina tudo. Compartilha o suficiente para ser valorizado, nunca o suficiente para ser substituído. Isso não é crueldade, é leitura correta da natureza humana. As pessoas não respeitam quem se esgota por elas, respeitam quem pode ir embora. E quanto mais opções você tem, menos precisa provar qualquer coisa. O poder real é assimétrico. Quem precisa mais, cede mais. Quem depende menos, decide mais. Por isso, o movimento silencioso aqui é parar de buscar aprovação e começar a construir posição. Posição não se anuncia, não se posta, não se explica. Ela se sente no ambiente. Quando você fala menos, mas sua palavra resolve. Quando você aparece pouco, mas sua presença muda o ritmo. Quando você não ameaça, mas todos sabem que cruzar você tem custo. Esse é o ponto onde as relações começam a se reorganizar ao seu redor. Alguns se afastam, outros se aproximam. Alguns tentam testar limites. E é aí que entra a próxima camada. Porque quando você começa a ganhar posição, você precisa aprender a parecer o que ainda está construindo e esconder o que realmente pretende. Na próxima parte, você vai entender por que quem se mostra autêntico demais cedo demais é esmagado antes de chegar. Existe um erro fatal que destrói ambições antes mesmo delas ganharem forma. Mostrar demais, cedo demais. A cultura moderna glorifica a autenticidade. Diz para você ser transparente. Diz para você mostrar intenções, sentimentos, planos. Isso é ótimo, para quem não disputa nada. O mundo real não é um confessionário, é um palco. E no palco, quem entra sem figurino é ridicularizado ou eliminado. O poder não pertence ao mais verdadeiro, pertence ao mais bem posicionado. Toda pessoa poderosa entende algo simples. Você não é uma coisa só. Você é camadas. E cada ambiente exige uma camada diferente. A máscara não é falsidade, é adaptação estratégica. Quem anda pela vida exibindo ambições, ressentimentos e desejos crus, vira alvo antes de ter defesa. Quem mostra o jogo antes da hora, perde o direito de definir as regras. Observe os vencedores silenciosos. Eles parecem inofensivos quando precisam parecer. Parecem previsíveis quando querem ser ignorados. Parecem comuns até se tornarem inevitáveis. Eles não anunciam mudanças. Eles executam. Enquanto os outros falam sobre planos, eles constroem. Enquanto os outros pedem reconhecimento, eles acumulam vantagem. E quando o movimento final acontece, ninguém entende de onde veio. Isso não é coincidência. É gestão de percepção. As pessoas não reagem à verdade. Elas reagem ao que acreditam. Se acreditam que você é pequeno, não te monitoram. Se acreditam que você é previsível, não se protegem. Se acreditam que você é inofensivo, baixam a guarda. E é nesse espaço que o poder cresce. Por isso, pare de confundir sinceridade com exposição. Exposição é vulnerabilidade entregue. A máscara certa não mente. Ela omite. Ela mostra o suficiente para manter a paz. E esconde o suficiente para manter vantagem. No trabalho, isso significa não revelar ambição total. Na família, não explicar todos os movimentos. Nos círculos sociais, não mostrar todos os recursos. Quem vê tudo, prepara defesa. Quem vê pouco, reage tarde. Mas a máscara sozinha não basta.
Existe algo ainda mais importante do que parecer certo: saber quando agir. A maioria perde não por falta de capacidade, mas por hesitação. Eles esperam o momento perfeito, esperam aprovação, esperam segurança. Enquanto isso, outro se move. O poder respeita quem ocupa espaço primeiro. Quem chega antes define o terreno. Quem hesita, aceita o mapa desenhado por outro. O primeiro movimento cria vantagem psicológica, cria ritmo, cria narrativa. Não se trata de agressividade cega. Trata-se de timing calculado. Você observa em silêncio, esconde intenção, constrói base. E quando a abertura surge, você não pergunta. Você entra. O erro comum é anunciar intenção antes da ação. Isso convida a resistência. Quem fala demais sobre o que vai fazer força, os outros a se prepararem contra ele. Os estrategistas fazem o oposto. Eles aparecem depois que a posição já mudou. Quando alguém percebe, já está lidando com um fato consumado. Esse é o jogo invisível que decide promoções, alianças e liderança. E aqui está algo que poucos percebem. Não é o ataque que assusta. É a certeza de que você age quando necessário. Quem só ameaça perde respeito. Quem age uma vez, em silêncio, ganha espaço para sempre. Por isso, aprenda a parecer calmo, mesmo quando está avançando. Aprenda a parecer comum, mesmo quando está 10 passos à frente. Aprenda a sorrir para quem ainda não sabe que já perdeu relevância. O mundo não pune quem vence. Ele pune quem se expõe antes de vencer. Na próxima parte você vai entender por que a reputação vale mais do que qualquer habilidade e como ela pode te proteger ou te destruir, antes mesmo de você falar. Antes de você entrar em qualquer sala, algo chega primeiro. Não é seu currículo, não é sua intenção, não é a verdade completa sobre quem você é. É a história que contam sobre você. E essa história pesa mais do que qualquer explicação que você tente dar depois. A maioria das pessoas acredita que reputação é consequência. Não é. Reputação é infraestrutura de poder. Ela define quem te escuta, quem te desafia, quem te ignora, quem se antecipa ao seu movimento. No jogo real, percepção não acompanha a realidade. Ela substitui a realidade. Se o mundo acredita que você é fraco, você será tratado como fraco, mesmo sendo capaz. Se o mundo acredita que você é perigoso, as pessoas hesitam, mesmo sem prova. Por isso, os estrategistas protegem o nome como se fosse um ativo financeiro. Eles evitam conflitos públicos desnecessários. Nunca brigam onde todos podem assistir. Nunca se defendem emocionalmente. Porque cada cena pública vira registro. Um momento de descontrole pode custar anos. Uma fofoca ignorada pode virar verdade aceita. Um ataque mal calculado pode te pintar como vilão. E vilões são alvos legítimos. Aqui está a regra silenciosa. Quem parece estável, sempre tem vantagem. Pessoas que se envolvem em drama constante parecem instáveis. Pessoas que reagem a tudo parecem inseguras. Já quem escolhe poucas batalhas e vence em silêncio, parece sólido. E solidez gera respeito automático. Os poderosos entendem isso. Eles deixam vitórias visíveis e derrotas invisíveis. Quando perdem, recuam em silêncio. Quando ganham, o ambiente inteiro percebe. Isso cria uma aura difícil de atacar, porque ninguém sabe exatamente onde tocar. Mas existe um erro ainda mais comum: anunciar planos. No momento em que você revela o próximo passo, você convida a interferência. Alguns vão tentar te parar, outros vão copiar, outros vão desacreditar. Tudo isso antes de você sair do lugar. Por isso quem joga bem fala depois. Eles constroem no escuro, testam em silêncio, ajustam longe dos olhos, e só mostram quando já é tarde demais para impedir. Planos visíveis geram resistência. Planos invisíveis geram fato consumado. Observe qualquer ascensão real. Ela parece repentina apenas para quem não viu o trabalho subterrâneo. Enquanto uns se explicam, outros acumulam. Enquanto uns pedem permissão, outros ocupam espaço. Enquanto uns tentam convencer, outros mudam o cenário. E quando o cenário muda, as pessoas ajustam o discurso rapidamente. Aqui entra uma ferramenta que poucos usam bem: a ausência. Presença constante desgasta valor. Disponibilidade excessiva gera desprezo. Quando você está sempre acessível, você vira pano de fundo. Quando você some estrategicamente, o ambiente sente. A ausência cria contraste. O contraste cria curiosidade. A curiosidade cria respeito. Pessoas importantes não precisam se impor. Elas são notadas quando não estão. E a distância também revela algo essencial: quem realmente te valoriza e quem só te procura por conveniência. A ausência filtra relações melhor do que qualquer confronto. Mas atenção, a ausência sem reputação é esquecimento. A ausência com reputação é pressão silenciosa. É por isso que tudo se conecta. Silêncio, autocontrole, necessidade, máscara, reputação. Cada camada sustenta a próxima.
Na próxima parte você vai entender como lidar com oposição, inveja e resistência, e por que inimigos, quando bem usados, acabam trabalhando para você. No momento em que você começa a subir, algo inevitável acontece. Você passa a incomodar, não porque fez algo errado, mas porque sua existência começa a expor a estagnação alheia. Toda ascensão cria atrito, toda diferença cria ressentimento, todo avanço gera observadores silenciosos. Inimigos não surgem do nada, eles aparecem quando você se torna relevante. Os fracos temem isso. Os estratégicos entendem como um sinal. A oposição é um termômetro. Quando ninguém te observa, você é irrelevante. Quando começam a te observar demais, você entrou no radar. O erro comum é reagir com raiva, ou tentar destruir todos ao mesmo tempo, ou se explicar para quem já decidiu não ouvir. Isso é desperdício de energia. Inimigos revelam coisas valiosas. Onde você está exposto, onde você está crescendo, o que chama a atenção. Eles mostram quais movimentos seus geram impacto. Por isso, os jogadores inteligentes não odeiam todos os inimigos. Eles administram. Alguns são ignorados. Outros são usados como distração. Alguns poucos são neutralizados cedo. A diferença entre poder e caos é seleção. Nem toda ameaça merece resposta. Responder a tudo te coloca no nível de quem late. Antes de agir, a pergunta correta é: isso afeta minha posição real? Se não afeta, o silêncio é punição suficiente. O silêncio força o outro a gritar mais alto. E quanto mais ele grita, menos credibilidade tem. Agora, quando algo afeta sua posição, a resposta não é emocional. É fria, rápida e proporcional. Pessoas poderosas não deixam problemas amadurecerem. Problemas pequenos resolvidos cedo não viram crises. O que cresce demais vira difícil de cortar. O que é cortado cedo raramente deixa cicatriz. Isso não exige brutalidade. Exige decisão. Um limite claro. Uma consequência visível. Um corte limpo. Nada confunde mais o ambiente do que alguém calmo, que age sem aviso. E aqui entramos em um ponto que poucos entendem bem. O medo, quando bem dosado, organiza. O amor gera conforto. O conforto gera descuido. Quando todos se sentem completamente seguros ao seu redor, eles testam limites. Chegam atrasados. Cruzam linhas. Não por maldade, por natureza humana. Uma pequena dose de medo cria atenção. Atenção cria respeito. Isso não significa ameaçar. Significa não tolerar desrespeito. O silêncio após um erro grave. A distância após uma quebra de confiança. A substituição sem drama. Esses sinais ecoam mais do que qualquer discurso. As pessoas aprendem rápido quando percebem que cruzar você tem custo. E isso cria algo essencial. Hesitação. Hesitação impede ataques diretos. Hesitação dá tempo. Tempo é vantagem. Mas para manter isso você precisa controlar algo ainda mais poderoso do que ações. Informação. Quem controla o que circula, controla o jogo invisível. Pessoas fracas falam demais. Compartilham tudo. Revelam intenção, dúvida e plano. Pessoas estratégicas filtram. Elas decidem. Quem sabe o que sabe quando sabe. Elas não mentem o tempo todo. Elas simplesmente não contam tudo. Isso mantém a simetria. Quando você sabe mais do que os outros, você reage melhor. Quando os outros sabem pouco sobre você, eles erram mais. Controle da informação é controle de ritmo. Enquanto os outros tentam entender o que está acontecendo, você já avançou. Mas tudo isso exige disciplina constante. Porque poder não se sustenta em um grande gesto. Ele se sustenta em consistência silenciosa. Na parte final, você vai entender como consolidar tudo isso em algo duradouro. Como deixar um impacto que continua mesmo quando você não está presente. A maioria das pessoas vive fazendo barulho. Opina sobre tudo. Reage a qualquer estímulo. Busca atenção imediata. E desaparece sem deixar rastro. Os que constroem poder de verdade pensam diferente. Eles não jogam pelo aplauso do momento. Jogam pelo eco. Eco é o que permanece quando você não está mais na sala. Pergunte a si mesmo com brutal honestidade. Se você sumisse amanhã, o que continuaria funcionando por sua causa? Se a resposta for nada, você ainda está operando pequeno demais. Legado não é fama. Não é reconhecimento público. Não é ser lembrado por palavras bonitas. Legado é estrutura. É a posição que você criou. O sistema que você montou. A influência que continua se movendo mesmo sem sua presença constante. Por isso, os estrategistas não se expõem cedo. Eles não comemoram em público. Eles não explicam o caminho. Eles constroem nas sombras. Enquanto o mundo se distrai com aparência, eles acumulam fundamento. Enquanto uns mostram resultados parciais, outros consolidam domínio. O poder mais perigoso é aquele que cresce sem ser notado. Quem ostenta chama ataque. Quem se cala, cresce.
A ascensão silenciosa é a única que resiste ao tempo. E aqui está o ponto final que conecta tudo. Poder não é um evento. É um processo contínuo. Silêncio não é isolamento. É estratégia. Autocontrole não é repressão. É liberdade interna. Necessidade não é exploração. É posicionamento. Máscara não é mentira. É leitura do ambiente. Reputação não é vaidade. É blindagem. Oposição não é obstáculo. É indicador. Informação não é fofoca. É alavanca. Legado não é discurso. É consequência. Quando você integra tudo isso, algo muda na forma como você se move. Você fala menos. Observa mais. Age com precisão. Você não reage a tudo. Não explica nada. Não disputa migalhas. Você deixa que os outros corram atrás do ruído enquanto você avança no silêncio. E com o tempo, as pessoas sentem. Sentem que você não é fácil de ler. Sentem que você não é fácil de pressionar. Sentem que cruzar você exige cautela. Não porque você ameaça, mas porque você não precisa. O verdadeiro poder não grita, não implora, não se justifica. Ele simplesmente está. E quando alguém tenta te reduzir, te puxar para baixo, te forçar a jogar pequeno, você não reage com raiva. Você segue construindo. Porque no fim, os fracos brigam pelo presente. Os estratégicos constroem o futuro. O mundo continuará injusto. As regras continuarão assimétricas. As pessoas continuarão testando limites. A diferença é que agora você entende o tabuleiro. E quem entende o jogo não precisa correr. Ele escolhe quando se mover. O homem mais perigoso não é o mais agressivo. É aquele que ninguém consegue ler, ninguém consegue prever, e ninguém consegue parar quando decide agir. Silêncio por silêncio. Movimento por movimento. Estrutura por estrutura. É assim que o poder é construído.